Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo, para a tua vida, amanhã de terça-feira, para a honra e a glória e o louvor do nome desse Deus. Estamos aqui juntos nessa manhã de hoje para nos alimentar e nos fortalecer na palavra de Deus, Que a palavra do Senhor é vida, a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso fortalecimento diário nas nossas vidas. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abra aí no livro de Salmos, Salmos 15, para a gente caminhar na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, a oportunidade que o Senhor está nos dando de viver, de fazer, Senhor Jesus, verdadeiramente o Teu querer, a Tua vontade. Obrigada, Jesus, pela Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Obrigada, Deus, para conosco, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, Pai, até aqui. O Senhor tem nos ajudado verdadeiramente, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, Senhor. O Senhor continue nos fortalecendo e nos sustentando diariamente, Pai, para que nós possamos continuar de pé diante do Senhor. Essa oração que eu faço a Ti, Senhor, nessa manhã de hoje, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 15 diz assim, presta atenção nessa palavra que Deus está falando ao nosso coração, nesse dia de hoje. A palavra dele diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não emprestas o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, O cidadão do céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, ele faz algumas perguntas para Deus, E ele mesmo responde: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele diz o que vive com integridade, ou seja, que vive com sinceridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o salmista ele vai nos mostrando várias condições para que nós possamos nos tornar esse cidadão do céu, aquele que verdadeiramente vive com integridade, com sinceridade diante do Senhor, aquele que verdadeiramente vive de forma diferente nesse mundo, aquele que tem uma vida verdadeiramente separada, aleluia, e vive com integridade nessa vida, nesse mundo. Esses herdarão o céu, esses serão verdadeiros cidadãos do céu. Então nós precisamos praticar, precisamos colocar em prática tudo aquilo que o salmista lista. Ele lista diversas formas a qual nós devemos viver, lições morais e espirituais que nós precisamos praticar, porque hoje nós estamos vivendo em um mundo verdadeiramente o qual está corrompido. Nós estamos vivendo verdadeiramente em um mundo no qual os valores morais e espirituais estão corrompidos. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas nós que tememos a esse Deus, nós não podemos viver da mesma forma, nós não podemos aceitar. Nós precisamos viver de maneira digna, diante desse Deus, para que verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, nós podemos acessar, os céus, para que verdadeiramente nós podemos nos transformar, em um verdadeiro cidadão do céu. E nós possamos verdadeiramente, aleluia, estar ao lado do Senhor. Então que hoje seja uma manhã a qual o Senhor está chamando verdadeiramente a nossa atenção para esse lado, para que nós possamos verdadeiramente entender e compreender aquilo que Deus está falando. Quero ler algo aqui a respeito disso para a gente ter o entendimento do que Deus está falando. O justo pode viver
cercado de grande corrupção moral e espiritual, e ainda assim se manter reto em seu caminho, em seu caminhar. Seu dever não é apenas, né, evitar o que é errado, mas também se entregar ao bem, à honestidade e à justiça. Seu temor ao Altíssimo lhe assegura, né, o privilégio de ser protegido por Ele de tal forma, né, que não será abalado. Né? Nós não devemos apenas, né, evitar o mal, mas precisamos correr para o bem. Precisamos em todo o tempo estar alinhado com o Senhor verdadeiramente, né, para que Deus possa olhar do céu e ver em nós verdadeiramente, né, os cidadãos do céu. Olhar para mim, para você e ver aquilo que ele viu em Jó. Quando ele olha, né, e fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Um homem igual, né, a ele, semelhante na terra, não há. Né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Olha que tremendo, né? Deus olhar para mim, para você e poder enxergar essas qualidades, né? Essas qualidades em nós. E essas qualidades que nós precisamos ter, né? Para nos tornar cidadãos do céu. Qualidades espirituais e morais, né? Diante do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele é santo, né? Então, nós precisamos verdadeiramente nos manter, né, nessa santidade, nessa integridade em todo o tempo. Temer ao Senhor, né, não é ter medo. Temer, né, é forma de reverência, de respeito e, acima de tudo, obediência. Obedecer a esse Deus, porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Né? A obediência que nós vivemos, né, uma vida em obediência a Ele. Quando Deus, né, ele se arrepende de fazer o homem lá no início, né? Por que Deus se arrependeu de fazer o homem? Né? Aqui está a resposta no livro de Gênesis. Né? Gênesis 6, a partir do versículo 5. Olha o que Deus fala. Né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Né? Deus se arrependeu de criar o homem porque a maldade, né, havia se multiplicado na terra. Né? E era continuamente mal os desígnios do coração. Era continuamente mal todos os desígnios do coração. Né? Então Deus se arrependeu. Né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de ter os feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, né? Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha que tremendo. Olha que coisa extraordinária para a nossa vida. Dá como se manter, tem como se manter íntegro, reto diante de Deus, mesmo vivendo em um mundo corrompido, mesmo vivendo numa geração completamente corrompida, contaminada. Tem como se manter, né? Tem como se manter íntegro diante do Senhor. Tem como manter a nossa vida. É só olhar para Cristo diretamente. Olha, né, diante de uma geração, apenas um homem. Deus encontrou Noé, um homem que não se contaminou, um homem que não se corrompeu de toda uma geração. Né? Noé era homem, né, íntegro entre os seus contemporâneos. Apenas Noé, de toda uma geração. Não estava corrompido. Os desígnios do seu coração, né, não era mal, não era corrupto. De toda uma geração, apenas um homem. Então tem como se manter, né? Tem como se manter, aleluia, diante, né, de um mundo que nós estamos vivendo hoje, a forma qual o mundo hoje está aí corrompido. Mas tem como eu e você se manter íntegro e reto.
verdadeiros cidadãos dos céus, manter a nossa postura, manter a nossa dignidade, manter a nossa santidade diante do Senhor, para que nós possamos verdadeiramente ser esses cidadãos do céu, ser exemplo diante, né, do mundo verdadeiramente que está corrompido. Tem como, é só olhar para Jesus, é só se manter ao lado do Senhor Jesus, né? Daniel e seus amigos, quando eles foram levados cativo para a Babilônia, né? Que eles foram presos ali cativo na Babilônia, né? Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Eles foram levados ali justamente para isso, para servir no palácio, mas eles tinham que comer das comidas que eram oferecidas ali. Mas Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então eu e você, nós temos sim, aleluia, a opção certa e agir certo, corretamente, que nem Daniel fez, que nem Noé fez, que nem Jó, né? Diante dos olhos de Deus era um homem íntegro, reto, que não se contaminava, que não se desviava do mal, que era temente a esse Deus. Então o segredo para nós nos manter, né, nesse mundo corrompido de pé, né, verdadeiros cidadãos do céu, é o temor ao Senhor. Precisamos manter pessoas tementes a Deus. Quando nós verdadeiramente tememos a esse Deus, nós permanecemos íntegros diante dele. Nós permanecemos, né, aleluia, inabalável, que nem diz aqui a palavra. Quem desse modo, né, procede não será jamais abalado. Porque nós sabemos, né, que quando nós estamos vivendo a vida íntegra e reta diante do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos acesso a esse Deus. Então, que essa é uma palavra hoje a qual eu e você possamos verdadeiramente nos examinar e ver se nós estamos verdadeiramente vivendo aqui, né, esses valores, né, que o salmista listou. Tem vários aqui. Pega esse salmo, medita aí. Os valores, né, morais e espirituais que o salmista listou aqui, que precisa estar na minha vida e na tua vida continuamente, para que nós possamos nos tornar os verdadeiros cidadãos do céu. Né, que eu e você possamos permanecer naquilo que nós aprendemos. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: permanece naquilo que tu tem aprendido, que salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então permanece aqui, ó, na palavra. Permanece no que você tem ouvido do coração de Deus, da boca do Senhor para a tua vida, que tanto vai salvar a ti como aqueles que te ouvem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Palavra, né, verdadeiramente de reflexão, para nós verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver se nós estamos praticando esses valores, né, nas nossas vidas. Se verdadeiramente, né, Deus está olhando para mim e para você e está enxergando esses valores aqui, né, espirituais e morais na nossa vida. E nós precisamos de colocar em prática eles. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então que Deus vos abençoe, vos dê um dia de paz e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fica com Deus.